E a primeira coisa que eu vejo no falar de Deus, no despertar de Deus na igreja, está aparecendo logo no comecinho, quando diz assim, no versículo 36, é mais no meio do texto, diz assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias, a versão está um pouco diferente, tá, irmãos? A hora do sacrifício, o profeta Elias se colocou-se à frente e orou. O Senhor, Deus de Abraão, guarde isso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou seu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Olha só, olha, Deus falou com quem? Elias. Mas peraí, mas só tem Elias? Diz lá no texto anterior que Obadias, Jezabel começou a perseguir, matar os profetas do Senhor, que Obadias pegou 100 profetas, dividiu em 2 grupos de 50, colocou numa caverna e os alimentou. Mas espera aí, só está aqui Elias. Sabe por quê, irmão? Você quer despertar? Siga o porta-voz de Deus. Amém? Siga o porta-voz de Deus. Quem é o porta-voz de Deus? É Elias. O que é um porta-voz? É aquele que recebe de Deus. Ele recebe uma mensagem de Deus e ele interpreta e ele anuncia para o povo. Ou seja, o profeta ou o porta-voz de Deus, ele tem uma relação muito próxima com Deus e ele precisa falar. Sabe qual é o que eu percebo às vezes? É que hoje está sendo difícil falar. E eu vejo também na igreja que está difícil entre os irmãos até pastorear. Tem pessoas que não são mais pastoreáveis não, pastor Elias. Não dá mais para você pastorear. Sabe por quê? O pastor chega assim e fala assim, ó, não vai dar certo isso. Isso não é de Deus na tua vida não. Sabe o que a pessoa faz? Se zanga com o profeta. Se zanga com o profeta. Eu já contei essa história aqui, irmão, mas eu gosto de contar porque é um fato. Quando eu vim para a Central, graças a Deus, irmãos, eu tenho meus defeitos, meus pecados, mas eu ouço a voz de Deus. Eu saí da Memorial, sentei naquele banco lá atrás, eu me lembro até hoje. Pastor Elias estava aqui, ele estava falando sobre Abraão. Aí estava falando sobre as mudanças que Deus ia fazer na vida de Abraão. E falou que Abraão deveria sair de onde ele estava. E eu me lembro de uma expressão que foi dito o seguinte: se você não sair de lá, eu vou te arrancar de lá. Aí eu falei, a voz de Deus. E eu vim parar na Central, eu vim de carona, irmão. E a pessoa que me deu carona me deixou aqui na porta da igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque Deus tem porta-voz, Deus tem profeta, Deus tem pessoas a quem Deus fala para abençoar a tua vida, para você se despertar, para você acordar. Amado, tá dormindo quem quer dormir. Tem muita gente que durante a pandemia ficou reclamando, ficou murmurando diante de Deus. Pareceu que por causa da pandemia Deus parou, a igreja parou, tudo parou. E o desespero tomou conta. E um monte de gente ficou ansiosa, medo, depressão. E parou tudo. Em compensação, os que ouviram a voz do Senhor se despertaram e Deus se manifestou e abençoou, segurou na mão desses irmãos, eles não caíram, ele viram ao Senhor e os sustentou-os. Te faltou alguma coisa, irmão? Durante a pandemia? Não! Mas tem que ter a voz profética. Tem que ver a voz profética. E quem Deus levanta? Elias. Profeta Elias. Não se sabe muito bem sobre os pais dele. Sabe que ele viveu na região de Tisbé, por isso que é conhecido como Elias, o tesbita. Ele não passa na escola de profetas, ele aparece no capítulo 17, diante do rei Acabe. Deus manda ele diante do rei Acabe e falar com Acabe que não ia chover durante 3 anos, e não chove. Amado, ouça o profeta. Mas há o falso profeta? Há o falso profeta. Pastor, como é que eu desmascaro um falso profeta? Através da palavra de Deus. Eu penso da seguinte maneira: se Deus usa alguém para falar comigo,
vai ter que confirmar, porque Deus fala comigo. Aí sabe o que é que acontece? Muitas pessoas que acabam às vezes mudando de direção, chega alguém e fala assim, ó, o Senhor mandou te dizer, se você não fizer isso, se você não sair dessa igreja, tá? Deus vai fazer isso, vai matar você, vai matar seu filho, você vai ficar desempregado, você vai ficar doente numa cama. Que Deus é esse? Ameaçador? Será que Deus não quer que eu ame? Isso é profeta? Falso profeta. Falso profeta. Isso não vem de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você que é membro da Igreja Central de Magé. Se o pastor é o profeta da igreja, você tem que ouvir ele. É ele que você tem que ouvir. Se Deus tiver que falar com você, vai falar através dele. Amém? Sabe por quê? Porque as pessoas ficam rodando, ficam ouvindo um monte de gente. E sabe o que acontece? As pessoas querem ouvir aquilo que agrada o coração delas. Olha, que aquele pastor lá é maravilhoso, ele falou, eu chorei. Mas na hora que você confronta, essas pessoas pulam fora. Porque não querem ouvir o profeta. Porque o que Deus está falando para o povo aqui de Israel é sério. Eles precisavam de um despertamento. Então, irmão, segue o profeta. Segue o porta-voz de Deus. Deus colocou porta-voz na tua vida, então siga. Siga o porta-voz que Deus colocou. Eu gosto muito um texto anterior, no capítulo 17, versículo 24, que ele vai para a casa da viúva e acontece um milagre lá. Acontece um milagre. E diz assim, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és profeta. Olha só, a mulher que está falando, agora sei que tu és profeta. És um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca, olha só, da tua boca é verdade. É verdade. Sabe por quê? Alguém pode usar a palavra de Deus para ensinar mentira? Pode. Alguém pode, por exemplo, usar a palavra de Deus para me ameaçar? Pode. Mas significa porque a palavra de Deus ela é uma verdade para mim? Não. Não. E o falso profeta faz isso. Ele pega a palavra de Deus, ele joga em cima de você, ameaça você, você baseado no medo, aí você toma uma decisão. Mas é verdadeiro o que ele está falando? Não. Porque Deus não está falando para mim. Aí o falso profeta fala assim, ó, quando você atravessar a rua, assim diz o Senhor, você vai ser atropelado. Não está me dizendo nada. Sabe por quê, irmão? A minha vida, a tua vida está na mão do Senhor. Agora, a diferença é que a palavra do Senhor, na boca do profeta, é verdadeira. Então acredita. Acredita, meu irmão. Tem lá no texto de Jeremias 18, há lá um impasse entre Jeremias e Hananias, que ele profetiza o seguinte, ó, o Senhor vai trazer tudo de volta aqui para Judá, vai trazer, vai restaurar tudo, os utensílios da casa do Senhor vai voltar, a família real, tudo vai voltar. E o povo ficou alegre com aquilo. O povo gosta de mentira, tá? Às vezes o povo gosta de ouvir mentira. Há falso profeta porque as pessoas gostam de ouvir falsas profecias. Eu sei que tem pessoas na central que saíram da central por causa de profecia, por causa de falso profeta. Está indo pelo caminho errado. Você que está me ouvindo, meu irmão, está indo pelo caminho errado. Está indo atrás de falso profeta. E aí Jeremias fala assim para Ananias, Ananias, tudo que você ensinou para o povo é mentira. Agora assim diz o Senhor, esse ano você vai morrer. Sabe o que aconteceu? 7 meses depois, Hananias morre. Por quê? Porque a palavra do Senhor na boca do profeta é o quê? Verdade. Mas verdadeiro profeta. Então cuidado. Tem muito profeta aqui falso, tá? Aqui nesse Monte Carmelo, tá cheio de profeta falso que a gente vai estar vendo. Amado, olha, nunca faça mal com o profeta, tá? Quero te orientar aqui. Não faça mal ao profeta. Elias, ele está sendo perseguido por Jezabel, que eu vou falar daqui a pouco. Mas uma coisa que eu falo, tá, irmão?
eu deixo assim claro para os irmãos, que você não deve fazer com o profeta de Deus. Nunca faça com o profeta de Deus, tá? Não desrespeite um profeta de Deus. Eliseu desrespeitou os garotos, 40 jovens desrespeitaram Eliseu e foram mortos. Pastor, o senhor está me ameaçando? Não, não estou te ameaçando não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu estou dizendo que você deve respeitar o profeta. Eu estou dizendo que você não deve debochar do profeta. Eu estou dizendo para você não ignorar o profeta. Porque se o profeta está falando, é bênção para a tua vida, amém? Se o profeta de Deus está falando para você, é bênção para a tua vida. Não é desgraça não, irmão, é bênção, tá? Nunca mate um profeta. Jezabel matou profetas. A igreja que mata profetas? A igreja que mata profetas. Eu li um livro muito bom, eu mandei para muitos pastores aqui em Magé, acho que ninguém leu, mas eu li. Chama-se Suicídio de Pastores. O livro explica porque muitos pastores estão se matando. E eu digo para os irmãos que a igreja pode até matar. Tá bom? Então nunca mate um profeta. Nunca estrague a vida de um profeta, alguém que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Não murmure contra o profeta. Não critique o profeta. Se você discorda de alguma coisa, sabe o que você faz? Você ora a Deus. Sabe por quê? Problema de profeta, guarde isso. Problema de profeta não é com você. Se o profeta erra, não é com você. Se o profeta toma um caminho errado, não é com você. Problema de profeta é com Deus. É com Deus. Porque foi Deus que chamou para ser profeta. Porque foi Deus que preparou para ser profeta. Quando Elias vai para a caverna, sabe o que Deus fala? Está fazendo o que aí, Elias? Sai daí de dentro. Eu não quero você aí. Profeta tem sua caverna? Tem. Profeta tem seus medos, tem seus momentos de sofrimento? Tem. Profeta tem os momentos que ele quer morrer? Tem. Profeta tem os momentos que parece que Deus não está falando com ele? Tem. Profeta se sente injustiçado? Sim. Profeta sofre? Sofre. Profeta é humano? É humano. Então, irmão, honre os profetas que Deus coloca sobre a tua vida. Amém?